GG Akutami acaba de lançar alguns rascunhos em homenagem ao filme que está em cartaz nesse momento, que é um filme recapitulação ali, mostrando o arco do passado do Satoru Gojo. Eles estão condensando todo esse arco e passando nos cinemas com algumas ceninhas extras aparentemente. E o GG Akutami mostrou alguns rascunhos que eu vou mostrar aqui pra vocês, que mostram um pouquinho da vida do Satoru Gojo e de algumas outras pessoas daquela época que não apareceram no mangá e que eu achei interessante. Nessa cena, a gente tá vendo a cerimônia do Satoru Gojo, que era uma cerimônia de maioridade, que o Satoru não queria ir, e é uma cerimônia que acontece no clã Gojo. Satoru, ele foi forçado a participar, mesmo ele tendo decidido deixar todo esse negócio das três grandes famílias e entrar na escola técnica Jujutsu. Porém, a sua família impôs a condição de que para que ele fosse para a escola técnica, ele tivesse que passar por essa cerimônia de maioridade antes de começar lá a sua escola técnica. Isso aconteceu justamente para evitar mal entendidos com os outros grandes clãs, com os outros dois grandes clãs. Então eles não queriam que os outros dois grandes clãs pensassem mal do clã Gojo por mandar sua estrela maior para a escola técnica sem mostrar nada, sem fazer nenhuma cerimônia, sem nada disso. E aí o Satoru Gojo foi obrigado. Então nessa foto a gente está vendo aqui em cima o Satoru Gojo e vários outros membros, provavelmente do clã Gojo, que nunca apareceram. E embaixo a gente tem o Naoya, que assistiu a cerimônia do Satoru Gojo. Naoya, que é um grande fã de pessoas muito fortes. Então Naoya estava lá assistindo a maioridade do Satoru Gojo. Achei bem interessante, eu queria ter visto isso porque o clã Gojo foi muito mal explorado. Mas calma que tem mais coisa aqui. Esse segundo rascunho aqui já mostra a Riko entrando pela primeira vez na escola, no ensino médio, ensino fundamental deles lá, sei lá qual que é o grau que eles tem nessa idade, mas só que é a primeira vez que ela está indo, e aquela companheira dela que sempre estava com ela, que era como se fosse uma mãe dela do lado, toda feliz de vendo, entre aspas, sua filhinha entrando para a escola. Infelizmente as duas morreram para o Toji, mas eu achei muito legal que mostra um pouquinho da vida cotidiana das duas. Já esse outro é um jantar do Toji com o Shio Kong chamando o Toji para esse jantar, pagando o jantar, porque esse foi o resultado do primeiro acordo entre eles. Shio Kong, que é esse cara aqui, para caso você não se lembre, era o contratante do Toji. Ele contratava o Toji e o Toji fazia o serviço. E aí ele contratou o Toji pela primeira vez, o Toji fez o serviço e eles saíram para comemorar nesse jantar. O único problema, e a frase que está escrita aqui, é que o Toji come como um Saiyajin. É isso que está escrito nesse rascunho. E aí o cara tá com a carteira aberta, o Shio Kong lá, vazia, de tanto que o Toji come. Então achei bem legal aqui, bem engraçada esse rascunho. O próximo que a gente tem é um momento entre Gojo, Geto e Yeiri, onde o Satoru Gojo está pegando ali uma motinha e está perguntando pro Geto se ele pode conduzir essa motinha. E o Geto pergunta: "Você tem licença, cara?" E ele fala que não, o Gojo não tem licença, mas eles estão em uma propriedade privada, então não vai ter problema. Mas aí Yeiri diz logo em seguida que, obviamente, isso não é verdade, isso é mentira, então eles vão ter problema. É uma interação entre os três e eu sempre gosto de ver essa interação entre os três. Dá pra perceber também que aparentemente o cabelo do Satoru Gojo está mais curto que o normal, ao menos nesse rascunho dá essa impressão. Então achei legal essa interação entre eles. Lembrando que todo aquele acontecimento que aconteceu no arco do passado, em que a Riko acabou morrendo, era quando eles estavam no segundo ano já da escola técnica. Então a gente não viu o Gojo, o Geto e toda essa turma no primeiro ano. A gente só viu eles a partir do segundo ano da escola técnica. Então pode ser que eles estejam um pouco diferentes do que a gente viu no anime. Outra cena entre os três é a Yeiri meio que reclamando da altura dos dois, porque o Geto e o Gojo são altíssimos. Eu acho que eles têm ali perto de 2 metros ou até mesmo 2 metros cada um, e a Yeiri é muito baixa. Então ela tá reclamando ali que quando ela tá com os dois, a Yeiri se sente como se estivesse nesse filme com 2 pessoas autonas segurando ali o pequenininho. Então essa é uma reclamação delas e os outros dois sem entender muito bem o motivo. Aqui mais uma cena dos três juntos e o Gojo e o Geto estão meio que escondidos atrás de arbustos. Isso porque eles descobrem pela primeira vez que a Yeiri estava fumando. Então eles ficam meio que surpresos ali de verem a Yeiri fumar. Então é uma cena legal porque os dois são muito divertidos, né?
Então achei bem legal essa cena aqui também. Mostra um pouquinho de como eles interagiam com a Ieri, que era a outra colega de turma deles. E a gente tem mais uma cena do Gojo junto com a Ieri, mas nesse momento aqui já é eles no terceiro ano. Ou seja, o Geto já não estava mais com eles. Tudo que eu mostrei até então era justamente eles no primeiro ano da escola técnica. E essa é deles já no terceiro, sem o Geto. E a gente vê um pouquinho do Gojo e a Ieri sem o seu parceiro, sem o seu amigo do seu lado, meio ali um pouco entediados. A magia foi quebrada um pouco sem o Suguru Geto ao lado deles. Então foi isso que aconteceu. Mas eu deixei o rascunho mais interessante, na minha opinião, para o final, que é justamente esse do Geto chegando à escola técnica. Aqui diz que o Geto foi o primeiro dos três a entrar na escola técnica, ele já foi para o seu quarto, enquanto os outros dois ainda não tinham chegado, então ele era o primeiro aluno a chegar dos três. O Suguru Geto veio do interior do Japão, ele não era de uma família de feiticeiros, o Suguru Geto é uma anomalia que surgiu no mundo de Jujutsu Kaisen, porque ele não é de nenhuma família poderosa, e surgiu daquela família um feiticeiro de grau especial. E aí ele foi para a escola técnica e aqui ele está organizando suas coisas no seu dormitório. Ao mesmo tempo, ele está ligando também para sua mãe, falando sobre como é que são as coisas, falando ali sobre a sua escola técnica e tal. Tá dando a notícia ali para sua mãe, que provavelmente estava feliz do seu filho indo para um lugar famoso. Isso tudo para mim ainda marca mais o que aconteceu, porque a gente já viu o que aconteceu depois, né? O Suguru Geto meio que se revoltou com tudo e decidiu até mesmo matar os seus próprios pais, que eram pessoas comuns, eram civis. E a gente vê aqui que, ao menos com sua mãe, ele parecia ter uma boa relação. Não era uma mãe que tinha maltratado seu filho, não. Parecia que ele gostava, ligava ali, dava notícia como uma pessoa normal. E aí depois a gente vê tudo que ele acabou fazendo por causa que bitolou da cabeça, né? Então eu acho que esse rascunho reforça ainda mais, deixa um pouquinho mais pesado, por isso que eu gostei desse rascunho. Por fim, galera, a gente sabe que vai ter algumas cenas extras no filme que está sendo lançado agora, que é o resumão ali do arco do passado, ou melhor, um compilado do arco do passado, juntaram os episódios e fizeram um filme, só que a gente não sabe que cenas são essas. A gente já sabe que algumas são fotos meio que tiradas com celulares antigos. A qualidade que eu tenho aqui dessas fotos são realmente muito ruins. Vou passar aqui algumas para você. E eu espero que ao menos eles tragam algumas cenas novas, porque só trazer os episódios, juntar tudo para lançar no filme, eu acho meio bosta. Então eu espero que eles tragam cenas realmente novas, cenas de ação, algo diferente do anime mesmo, para motivar a galera a ver o filme, né? Mas não sei, é bem difícil pegar as coisas, os filmes no Japão, porque lá não tem pirataria, então não tem muito como saber as novidades desse filme até sair em algum outro canto, mas isso daqui é o que a gente tem por agora. A gente tem uma série de fotos da turma, né? A gente tem o Geto, Iori, a gente tem até mesmo Haibara e Nanami também junto com eles, várias fotos tiradas daquela época em que eles estavam, com uma qualidade já ruim e ainda por cima tirada do filme de Jujutsu Kaisen. As fotos já são tiradas teoricamente de um celular antigo. Essas imagens é para ter essa impressão. E ainda por cima passou na tela de um cinema e a galera tirou foto, então ficou ainda pior. Mas é isso que a gente tem por enquanto. Enfim, galera, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aqui para mais conteúdo de Jujutsu Kaisen e alguns outros animes.